Estão me ouvindo bem? Pronto, pessoal, hoje a gente vai resolver algumas questões revisando o conteúdo da bimestral, né, que é a próxima semana. Então vai estar bem simples, são 4 questões apenas, só sobre corrente elétrica e resistores, né, como eu tinha combinado. Então, vamos lá, começar para aproveitar o tempo. Pronto, eu fiquei devendo uma questão da aula passada, não? A última questão da aula de exercício, então vamos começar por ela. Deixa eu só rever alguns conceitos, né? A gente viu que a corrente elétrica ela se dá pelo movimento ordenado de elétrons, né? Os elétrons do condutor se movendo em uma direção e um sentido preferenciado. E essa corrente, que a gente chamou de I, ela é dada pelo tanto de cargas que passam por uma certa área deste condutor, a carga total que passa por área deste condutor pelo intervalo de tempo. E essa corrente ela é dada em amperes, né? Aí só lembrando no começo de eletrostática a gente viu como encontrar a quantidade de carga de um corpo, né? Essa quantidade de carga é só multiplicar o número de partículas excedentes, né? O número de prótons ou de elétrons excedentes, vezes o valor da carga de um deles, né? A carga elementar, que é aquela constante que a gente viu, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto. Outro tópico que vai cair na prova são os resistores. A gente viu que este resistor é um dispositivo que faz com que a queda de energia, né? A corrente passa por este resistor, ele vai dificultar a passagem dessa corrente e parte da energia que eu tinha inicialmente vai ser liberada em forma de calor. Certo? Então vai ter uma diferença de energia ou uma diferença de potencial entre os terminais desses resistores. Esses resistores podem ser associados em série. O que caracteriza uma associação em série? Alguém lembra o que caracteriza uma associação em série? Deixa eu ver aqui o chat. Isso, o Jefferson falou aí, né? É único se em algum ponto parar todo. Isso é uma diferença, né? De série para paralelo. Mas o que eu posso afirmar para dizer se uma associação é em série ou não é um único caminho para a corrente. A corrente não se divide, certo? Então é o mesmo, eu tenho o mesmo I ou a mesma corrente em todo o percurso. Então, enquanto essa corrente não se divide, eu tenho associação em série. Se essa corrente se dividir, eu vou ter associação em paralelo. Então, além dessa corrente se dividir, eu tenho mesma diferença de potencial. Então é assim que você determina se um circuito é em série ou em paralelo, certo? Esses são os critérios que você vai adotar para dizer se o circuito está associado em série ou em paralelo. Então vamos lá, a questão que eu fiquei devendo, né? Um resistor R, cuja característica está representada no gráfico. Então este gráfico aqui é para o resistor que ele chamou de R, certo? E a gente viu a relação entre corrente, DDP e resistência, né? A primeira lei de Ohm que diz que essa DDP, diferença de potencial, tensão, né? Ela é diretamente proporcional à corrente, e essa constante de proporcionalidade é a resistência do material, U igual a RI, né? A primeira lei de Ohm.
Vocês não estão vendo a apresentação aí, pessoal? Estão vendo? Jéssica conseguiu ver agora? Certo. Certo? Então, essa é a relação entre corrente, resistência e DDP. Então, se a gente pegar um ponto no gráfico em que a gente consiga determinar essa DDP e a corrente, já que ele está, o eixo I é corrente, né, que está em miliamperes. Então, uma dica, pessoal, observe se tem algum prefixo aqui no gráfico. Então, a corrente é em miliamperes, então quer dizer que a corrente ela vai ter que ser multiplicada por 10 elevado a menos 3, né? 10 a menos 3. Então vamos pegar um ponto que a gente consiga determinar o valor dessa resistência, né, do resistor R. Um ponto que eu consiga relacionar a DDP, o eixo Y, tá, em volts, com a corrente. Então se você ver aqui o gráfico, este ponto aqui, ó, eu consigo linkar tanto a corrente como a DDP, né? Então neste ponto, quanto é a DDP? 40. Então eu vou trocar a DDP aqui por 40. E quanto é a corrente naquele mesmo ponto? Corrente neste mesmo ponto vai ser 200 miliamperes. Então vamos substituir o I. 200 vezes 10 a menos 3. Pronto, agora eu posso encontrar essa resistência, né? Isso daqui que está multiplicando passa dividindo. Então meu R vai ser 40 dividido por 200 vezes 10 a menos 3. Simplifica aqui, 0 com 0. Dá para simplificar os 2 por 4, né? 4 dividido por 4 é 1. 20 dividido por 4 é 5. Então ficou aqui o que? 1 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Quanto é 1 dividido por 5? 1 dividido por 5, 0,2, né? E o 10 vai para cima, ele vai com sinal trocado. Então é negativo, vai positivo. 0,2 multiplicado por 10 elevado a 3 é só andar 3 casas, né? Então tem um aqui que é o 2, acrescenta os 2 zeros que faltam. Então está aqui o valor da resistência deste resistor a partir do gráfico, certo? Então vai ter uma questão lá, pessoal, que tem um gráfico similar a este. Pronto, aí o que ele está dizendo? Este resistor ele está associado com um resistor desconhecido, né, de resistência X. E essa associação ela gera uma resistência equivalente a 100 ohms. Então ele quer saber qual o valor deste resistor X. Então vamos ilustrar o que ele está falando aqui. Este resistor que eu acabei de determinar, ele está associado em paralelo, a corrente se divide, né? Então, este resistor R que tem 200 está associado com o resistor X. E essa resistência equivalente dá 100 ohms. Então é só fazer a associação destes resistores, né? Então aquele atalhozinho, né? Quando eu tenho dois resistores diferentes, a resistência equivalente é o produto pela soma. Então vou produto R vezes X pela soma R mais X. Vamos substituir a resistência equivalente, ele forneceu, que é 100, igual o resistor R que a gente determinou, 200 vezes X, que é o que a gente quer saber,
dividido por R, que é 200, mais X. Então vamos simplificar as coisas aqui, né? Esses dois zeros com esses dois zeros, multiplica o meio pelos extremos. Aqui ficou 2x, uma vezes 2x, 2x. E aqui ficou só 1 vezes este termo aqui que está no denominador. Então, uma vezes qualquer coisa é ele mesmo, só repetir. Letra para um lado, número para o outro, né? Então vou trazer o x para este lado, ele vem com o sinal trocado. Tá mais, menos. 2x menos x dá x. Então x vai ser 200 ohms. Pronto, item D. Muita gente já entregou, né? Exercício, tem conseguido acertar essa questão, mas tem alguém com dúvida aí ainda? Se não, passo para frente. Ninguém se manifestou, né? Eu acredito que não tenha dúvida, então. Vamos lá, próxima questão, questão da revisão agora. Ó, o gráfico seguinte mostra a variação de carga que atravessa um condutor em função do tempo. Então aqui no eixo Y eu tenho uma carga, observe que ela está em mili, né? Milicoulomb, 10 a menos 3. E no eixo X eu tenho tempo. Então, com base no gráfico, a corrente elétrica que circula neste condutor vale. Então vamos lá, pessoal, corrente elétrica, simplesmente a carga pelo tempo. Então, em determinado ponto do gráfico, você vê qual é a carga e o tempo associado àquele ponto. Então, a gente tem este ponto aqui, né, determinado, onde a carga é quanto? 8 miliamperes. E o tempo, 8 milicoulomb, né, carga. E o tempo associado àquele ponto, 2 segundos. Então, questão bem simples, né? Só dividir 8 por 2, 4. Coulomb por segundo é 1 ampere, que é a corrente, então 4 miliamperes. Pronto, aqui a corrente, né, de acordo com este gráfico apresentado. Item C, não? E aí, dúvidas? Não, ninguém? De boa, né? Então, vamos para a próxima. Uma lâmpada fluorescente que contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de uma alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, a corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos, estes íons são cargas, né, pessoal? Os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo. Então, o número de partículas, né, carregadas que passam em 1 segundo é de 1 vezes 10 elevado a 18. Os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Então, os negativos se deslocam para o A, os positivos para o B, né? Sabendo que a carga de cada íon, então cada unidade daquelas tem esse valor da carga, né, que é aquele valor do meu E, a carga elementar. Ele quer saber qual é a corrente elétrica. Então, a mesma coisa, né? Corrente elétrica vai ser a carga total, né, que passa por aquela
fio no intervalo de tempo observado, né? Então, qual vai ser a carga total aqui? Vai ser o número de partículas que vão passar, e cada uma delas tem um valor que é dado pela carga elementar. Então é só substituir. Número de partículas, 1 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar, dividido pelo tempo, que é de 1 segundo. 1 vezes 1,6 dá 1,6. 10 a 18 positivo, com 10 elevado a menos 19, sobra menos 1, né? Dividido por 1, continua sendo 1,6 vezes 10 a menos 1. Então, essa potência negativa indica que eu tenho que voltar uma casa, né, no resultado. Então, se eu voltar uma casa aqui, a vírgula está entre 1 e o 6, vai ficar 0,16 unidade de corrente ampere. Então, item A. Então, se ele não der a carga diretamente, mas der um número de partículas, e a gente sabe que cada uma delas tem este valor, né, que é a carga elementar, é só multiplicar e dividir pelo tempo. Para ganhar 10 na prova, Soraya, não é para acertar só uma, não. Vamos lá, pessoal. Essa questão é uma questão estilo Enem, né? Se eu não me engano, é do Enem essa questão. Aí não, é de um concurso para a polícia. Vamos lá, eu tenho 4 lâmpadas idênticas, A, B, C, D, e elas foram associadas. Em seguida, a associação é ligada a um gerador, né, uma bateria, que vai ligar essas lâmpadas de energia elétrica ideal. Ou seja, essa bateria ela não tem resistência interna. Em um dado instante, a lâmpada A queima, interrompendo o circuito no trecho em que ela se encontra. As lâmpadas B, C e D permanecem acesas, porém, o brilho da lâmpada B aumenta, e o brilho das lâmpadas C e D diminui. C e D diminui. A queima, né? E B, C e D, B, C e D continuam acesas. Então ele quer saber qual desse circuito representa essa situação, certo? Então aqui eu tenho as pontas dos terminais, esses terminais vão estar ligados à bateria. Vamos por eliminação, pessoal. Pode ser o item A? No item A, o que acontece se o A queimar aqui? Eu tenho uma associação em série ou em paralelo aqui nesse circuito. Isso, o Jefferson aí matou a charada, né? Se o A queimar, o B também queima. Porque A e B estão associados em série, uma única corrente passa por A e B. Então, como B, C e D tem que se manter acesas, não pode ser o item A. Todo mundo consegue ver aqui, ó, se A queimar, ele abre o circuito nessa parte aqui de cima. Então o B também vai apagar, porque não tem corrente passando aqui neste ramo superior. Não pode ser o item A. O item B, se A queimar, o que acontece, pessoal? Se A queimar, pode ser esse item B? Todos queimam, exatamente. Ó.
a corrente deixa de passar por aqui, consequentemente ela deixa de chegar tanto em B, C e D. Então todas iriam queimar. Certo? Pode ser o item C. O que acontece se o A queimar? A corrente que estava sendo dividida aqui agora vai passar só pelo B, né? Então B aumenta. E a resistência, ela se torna maior, porque aqui tinha a corrente se dividindo, né? Então a corrente resultante, a resistência equivalente, ela se torna maior. Se a resistência equivalente se torna maior, C e D vão diminuir o brilho, correto? A gente viu que U igual a RI, e o R vai ser U dividido por I. Então, se essa resistência aumenta, o I diminui e vice-versa, certo? E a gente viu também a relação de potência, né? Potência é igual a U vezes I, ou R vezes I quadrado. Então essa potência aqui é que vai indicar a intensidade do brilho de uma lâmpada. Então a gente já vê aqui, ó, que a corrente, no caso aqui a corrente que está se dividindo vai passar só por baixo. Então o B vai aumentar, correto. E a resistência equivalente total do circuito inicialmente era menor. Como ela perdeu um resistor que estava se dividindo, ela vai se tornar maior. Então essa resistência total torna-se maior. Então o que acontece com a potência? Diminui. Se diminui a potência, diminui o brilho das lâmpadas. E nenhuma delas deixa de apagar, né? Porque a corrente vai passar pelo ramo de baixo e aqui ela vai se distribuir entre C e D. Então este item C, ele obedece a todos os critérios da situação ilustrada. Certo? Então o item C é o item correto. Por que o item B está errado? O item D, né? O item D está errado. Se A queimar, as três continuam recebendo corrente ainda, ok? Mas essa resistência equivalente aqui no circuito, ela vai aumentar. A resistência equivalente total, ela vai aumentar. Certo? Então, tanto B, C e D vai aumentar o brilho, né? Mas como C e D tem que diminuir, essa daqui está também incorreta. E no item S, A queimar, as outras três continuam em série. Em uma associação, em paralelo, né? Em uma associação em série, ela tem o mesmo U. Então, se tem o mesmo U, vai ter o mesmo brilho. Então, todas elas vão ter a mesma intensidade. Então, viola isso daqui, que B aumenta e C e D diminui. Então, nosso item correto, item C. Então, só uma questão de análise, né? Aqui, quanto tempo a gente ainda tem? Dá para fazer essa. Ó, no circuito mostrado, a figura, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale. Então, aqui ele quer saber a DDP entre A e B. Então, tem uma DDP total, né, no circuito, que é de 3 volts. Eu tenho um circuito que é misto, né? Parte é em série e parte em paralelo. Então vamos saber a corrente
encontrar a corrente total, que a corrente total é que ela passa por A e B. A corrente sai daqui, corrente total, passa pelo primeiro resistor, se divide no segundo e volta do ponto de onde a gente saiu, né? Então é só aplicar a primeira lei, U igual a RI, onde este R é a resistência total do circuito, a resistência equivalente. Então eu tenho que encontrar a resistência dessa parte paralela e somar com a que está em série. Resistores de mesmo valor, como é que eu acho a resistência equivalente? Então a resistência equivalente daquela parte em paralelo é só pegar um deles e dividir. Só pegar um deles e dividir pelo número de vezes que ele aparece no circuito. Então o valor de um resistor é 1, aparece 2 vezes. Então eu tenho que aquela resistência é de 0,5 ohms, né? Então a resistência total vai ser 1 mais 0,5 dá 1,5. Então quanto é que vai ser a corrente total? I é U dividido por R, né? Então vai ser o total, que é 3, dividido por R total, que é 1,5. É o dobro, né? 3 é o dobro de 1,5. Então a corrente total vai ser 2 amperes. Pronto, ele quer só neste pedacinho aqui, entre A e B, você pode aplicar a lei de Ohm entre A e B. Então, o U entre A e B vai ser a resistência entre A e B, vezes a corrente que passa por A e B. Substituindo, o U entre A e B é o que ele quer saber. A resistência entre A e B é só de 1 ohms. E a corrente que passa por A e B é a corrente total, é 2 amperes. Então 1 vezes 2, 2. Então a DDP entre A e B é de 2 volts. Então é isso, pessoal, já estou passando aí do tempo, né? Estudem essa revisão, que a prova está bem facinho. Boa aula aí na sequência, até a próxima semana, né?